Boa noite, com muita alegria estamos aqui presentes nessa noite para anunciar a palavra de Deus, né? Nesse programa Toque do Dia, convidamos a Keila Regina, né, que nos acompanha desde o início do Toque do Dia. Ela já esteve aqui várias vezes, ela faz parte da equipe também, elaborava os vídeos juntamente comigo e preparava. Ela sempre foi bem ativa no Toque do Dia, no início, e sempre pronta para anunciar o Evangelho. Quando convidada, ela sempre está aqui presente. E hoje Keila veio, né, nos prestigiar e com a palavra. Queremos chamar Keila para que ela anuncie aqui o que Deus tem colocado no seu coração, tá bom? Assim, então, chamamos Keila para anunciar a palavra. Por favor, Keila, chega até aqui. Oi, boa noite. Como vocês estão? Mais uma vez aqui no Toque do Dia. É com muita alegria, né? Tantos anos aí de caminhada, vendo como o Toque do Dia tem abençoado, né? Tantas pessoas, tem alcançado tanta gente, um ministério realmente que tem levado Jesus para muitos lugares, né? A internet, ela pode trazer essa bênção, alcançando países, né? Pessoas que nós nem mesmo conhecemos, né? Nos conhecemos aqui online. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com você que tem um pouco a ver com a internet, tem um pouco a ver com essas conexões que nós fazemos. Hoje, enquanto eu li a Bíblia, estava ali lendo Filemon e de repente uma palavra, ela saltou ali aos meus olhos, e essa palavra é comunhão. E ali na Bíblia, essa palavra comunhão vinha do grego koinonia. A palavra koinonia, ela significa companheirismo, ela significa compartilhar em comum, comunhão. E a primeira vez que a gente vê essa palavra na Bíblia, a primeira ocorrência dela, está lá em Atos 2:42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então aqui essa palavra que aparece, comunhão, ela é koinonia. E muitas vezes quando a gente ouve falar sobre comunhão, a gente pensa que é só aquele momento que a gente tá comendo junto, né? Ah, vamos fazer uma comunhão ali, normalmente é para jantar, é para almoçar, é para lanchar. Mas a comunhão vai muito além disso. E o que eu aprendo com esses irmãos da igreja, da primeira igreja que a gente encontra lá em Atos, é que essa comunhão vai além desse contato. Quando falamos em comunhão ali, é esse compartilhar e estar junto mesmo nas situações difíceis que encontramos. Porque era uma igreja que vivia debaixo de perseguição. Então eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, eles compartilhavam as suas necessidades, eles estavam ali nas orações justamente para se sustentarem no momento difícil, apesar das diferenças, apesar das dificuldades. Então eles estavam ali numa comunhão intensa, né? Então, independente da diferença de opinião. Então, quantas vezes nós deixamos de nos conectar, de ter uma comunhão profunda com as pessoas quando não concordamos com algo? Né? Quando há algum desentendimento, nós cortamos as relações e deixamos de ter essa comunhão profunda. Mas a comunhão profunda que a gente aprende ali na Bíblia, essa koinonia, nos ensina a estar juntos até mesmo nos momentos difíceis e nas dificuldades e nas diferenças de opinião. Então a comunhão cristã é a chave da vida cristã.
Deus é altamente relacionável. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando ele criou o homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava ali, era Deus Pai, era Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Quando o homem foi criado, Deus, ele descia todos os dias para conversar com Adão. Então era uma comunhão, era um contato, né? Era um relacionamento. Deus nos criou como seres sociais. Ele nos criou para sermos relacionáveis também como Ele é. Então Deus nos criou para ter koinonia, para ter essa comunhão. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que ele está dizendo aqui? Uma comunhão no Espírito produz em nós uma profunda afeição, uma profunda compaixão e no mesmo modo de pensar, no mesmo amor, numa mesma atitude. Então essa comunhão, essa koinonia gera em nós, uma koinonia no Espírito Santo gera em nós uma profunda afeição. Lá em 1 João 1, 6 e 7 fala assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, ou seja, com Jesus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que João está falando aqui? Que se nós andamos na luz como Jesus está na luz, ele fala que nós temos comunhão uns com os outros. E andar na luz revela muitas vezes as minhas imperfeições, revela as minhas debilidades, o que muitas vezes nós não queremos que o outro veja. Mas ter koinonia é isso, andar na luz e permitir que o outro também veja as minhas dificuldades. Saber que eu não sou perfeita, né? Eu tenho falhas, eu tenho muito ainda a crescer, tenho muito a desenvolver, eu tenho as minhas vulnerabilidades, os meus medos. Então, quando eu ando na luz, eu estou andando em transparência. E aí eu tenho comunhão com o meu irmão. E o meu irmão também pode ter comunhão comigo, sabendo também das minhas limitações. E o que isso acontece? Isso nos conecta. Porque nós estamos andando na luz com Jesus, que nos faz crescer em maturidade, que nos faz desenvolver. E aí, esse uns aos outros, né? Esse amar uns aos outros, que é um dos mandamentos do Senhor, nos possibilita o quê? Entender também o outro. Entender também essa limitação. Mas quando eu muitas vezes vejo a limitação das outras pessoas, ou quando alguém me aborrece com alguma coisa, qual é a tendência nossa? Cortar essa relação, cortar essa koinonia, cortar essa comunicação, né? Então, nós perdemos esses relacionamentos, esses relacionamentos profundos, essa total koinonia que Deus nos criou para ser, muitas vezes deixamos de ter. E koinonia, ela fala sobre isso, esse relacionamento na luz, onde Jesus está, onde eu posso ser uma fonte de transformação na sua vida e você pode ser uma fonte de transformação na minha vida, e nós caminhamos sendo aperfeiçoados em Jesus, né? Crescemos, mas infelizmente hoje nós vivemos uma realidade instagramável. Eu chamo assim, porque quando você entra na internet, quando você entra ali no Instagram ou no YouTube ou nas redes sociais, o que nós vemos? Perfeição, pessoas maravilhosas que não são vulneráveis, não têm medo, estão sempre bem, né? Então, tá tudo sempre muito
maravilhoso e muito perfeito. Para quê? Para parecer que tá tudo bem. E a koinonia não é só, não é isso, né? Então a gente anda na luz, a gente revela, né? A luz nos revela quem somos, mas infelizmente a gente tá vivendo num meio que, por mais que a internet tá trazendo coisas boas aqui, porque tem muita gente me vendo de vários lugares, mas ela também pode trazer muitos malefícios, né? E aí a pergunta que eu faço diante de tudo isso, nós temos a koinonia, nós sabemos o que é a koinonia na vida cristã, e a pergunta que eu faço nos tempos de hoje, porque muito se passou desse tempo que nós temos na Bíblia. O mundo já não é mais como era 2000 anos atrás, mais 2000 anos atrás. Hoje nós temos o que? Houve uma evolução, desenvolvimento industrial, econômico, nós vemos a tecnologia avançando, né? Se você olhar a tecnologia de 10 anos atrás, já houve uma mudança. A mudança da sociedade está indo muito rápido, né? Digamos que em 1000 anos, a mudança que teve é a mudança que nós temos quase que diariamente hoje em dia. Então hoje a sociedade já não é mais a mesma de antes, mas a koinonia, ela permanece, ela deve permanecer, né? Então a pergunta que eu te faço é a mesma pergunta que eu fiz: existe koinonia em tempos de conexão? É possível? Existe koinonia modo on? É possível exercer koinonia no online? O que você acha? Você acha que é possível existir esse relacionamento profundo, essa conexão, essa troca no online? Porque hoje nós vemos que, como eu disse, a internet ela pode trazer muitos benefícios, porque nós temos acesso. Nós podemos falar com pessoas que moram longe, pessoas queridas, né, que nós não vemos, né? Eu mesmo tenho meus irmãos que moram longe, né? E talvez você também tenha familiares, e a internet ela te conecta, faz a gente ver. Hoje em dia já não é mais carta, né? Como na época de Paulo. Hoje em dia não é só telefone, você pode abrir seu celular e ter uma videochamada, né? No trabalho também, tudo modificou. Então ela traz essas conexões que perdemos à distância, e isso é muito bom, né? Mas o excesso da internet também traz muitos problemas. E hoje eu estava lendo sobre uma pesquisa que mostra que o excesso de redes sociais na nossa vida, ela traz alguns impactos para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. E nós sabemos, assim, eu como mãe, nós sabemos, né, que é altamente prejudicial o excesso de celulares, de internet para crianças que estão em desenvolvimento. E é a mesma coisa na nossa vida, também pode trazer impacto para nossa saúde emocional. E ali trazia alguns dados e alguns problemas que poderiam desenvolver. É claro que a gente não tem como analisar que é somente rede social, são multifatoriais, né? Mas alguns pontos que eles trouxeram foi o seguinte: alguns deles são impulsividade. Por que impulsividade? Porque a internet e rede social é tudo imediato. Ninguém consegue esperar mais, né? Você liga ali a internet. Quando começou a internet no meu tempo, era aquela discada que eu tinha que esperar uns 3 minutos para ela se conectar. Hoje em dia não, você pega o celular, você se conectou. Você quer alguma informação, você entra lá, tá lá. E quando a internet tá meio lenta, o que acontece? A gente acha até ruim, né? Então isso gera uma certa impulsividade, ansiedade, muitos transtornos de ansiedade também pode intensificar, pode gerar. Transtorno de autoimagem, porque as pessoas veem todo mundo lá magrinho, sarado, né, fortão, e aí você começa a dizer, nossa, eu tô feio, tô velho, opa, tô gordo, tô, enfim,
né? Tem trazido muitos transtornos de autoimagem. E, na verdade, onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é na perda das interações presenciais. Infelizmente, as redes sociais têm nos tirado desse relacionamento presencial. Deus poderia ter falado com Adão na mente no Éden, mas Deus descia para andar com Adão, para estar com Adão. Jesus veio até a terra para estar conosco. Ele andava com as pessoas, ele comia com as pessoas, ele caminhava com as pessoas, né? Ele tinha um relacionamento presencial. E muitas vezes a internet pode gerar essa perda de interação presencial. Você já participou de uma reunião, por exemplo? Eu observo, eu sou bem observadora, assim. E às vezes, quando você tá num grupo, você já viu aquela pessoa que só fica no celular? Eu já vi uma galera, uns adolescentes assim, e eles estavam conversando, acredite se puder, eles estavam conversando pelo celular. Mas eles estavam no mesmo lugar, conversando pelo celular, né? Então perdemos essa conexão de estar no ócio, sem celular, sem rede social nenhuma, no tete a tete, né? No cara a cara, para estar nesse mundo online. Perdemos esse relacionamento, né, interpessoal, essa presença um do outro, para estar no celular, né, para estar nessa vida online. Então nós estamos perdendo essa koinonia. E para viver a koinonia, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ser intencional. Eu falo por mim, porque eu também não sou muito relacionável, eu tenho muita dificuldade. E essa palavra veio para mim, justamente. Ser intencional nesse relacionamento, ser intencional nessa comunhão, nessa troca. Lá em Filemon 6, que foi onde saltou a palavra para mim, Paulo fala a Filemon o seguinte: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Olha que interessante. Paulo está falando para Filemon que ele ora para que ele ponha em prática. Então, você praticar a comunhão precisa ser algo intencional. Precisa ser algo que para ser desenvolvido. Porque às vezes nós estamos tão habituados no online e sem estar junto com pessoas que nós perdemos até essa habilidade de relacionamento. Eu falo que é uma habilidade você desenvolver esse relacionamento interpessoal, né? Nós precisamos desenvolver, e aqui Paulo ele fala, coloque em prática essa koinonia. Porque a família de Jesus, ela é o que? Ela é uma nova humanidade de pessoas iguais que compartilham juntas a misericórdia de cura de Deus. E esse compartilhar juntos só é possível através de um relacionamento. E um relacionamento presencial, junto. Então, viver a koinonia é um desafio nesses tempos modernos, onde nós estamos conectados com muitas pessoas, né? Muitas vezes a gente vê ali pelo Instagram, eu olhando meu Instagram, pessoal, tem 500 amigos. Fala, nossa, mas eu me conecto com esses 500 amigos que eu tenho, e é que são poucos, né? Perto da realidade que nós temos por aí, né? Quantas pessoas têm milhões, né? E às vezes a gente tá conectado com tanta gente no mundo inteiro, mas desconectado uns aos outros, desse relacionamento. E vivendo muitas vezes depressão e ansiedade, perdendo esses relacionamentos presenciais e adoecemos, porque os relacionamentos nos curam. Então, lá no livro de Filemon, nós aprendemos com Paulo a viver alguns princípios de koinonia.
na prática. Lá em Filemon é um livro de um capítulo. Então tem um capítulo só, ele é bem curtinho, é uma carta que Paulo escreveu para Filemon. E Paulo ele estava preso nessa época, provavelmente em Roma, quando ele recebeu alguém chamado Onésimo. E Onésimo se tornou um filho espiritual para Paulo. Então Paulo evangelizou Onésimo, né? Provavelmente, porque fala que é meu filho, Paulo fala que ele era o pai espiritual de Onésimo, então provavelmente Onésimo chega ali, conhece Jesus através da vida de Paulo, e Paulo, consequentemente, conheceu a história de Onésimo. Onésimo andou na luz ali com Paulo, foi transparente com Paulo naquilo que ele estava passando, na sua situação, na sua dificuldade, porque conexão é isso. É você ser transparente. Essa koinonia é isso. Você abrir suas dificuldades com alguém maduro que possa te ajudar. E Onésimo encontrou em Paulo essa conexão, essa koinonia, essa comunhão. Então, Paulo fica sabendo dessa história de Onésimo. Então, ele descobre o quê? Que Onésimo era escravo de Filemon. E alguma coisa aconteceu ali. Não sabemos o que foi. Provavelmente, a gente não sabe se Onésimo cortou alguma coisa de Filemon. O fato que esse escravo fujão, né, sumiu de lá. Fugiu, era um escravo fujão, né? Então, o que acontece? Um escravo naquela época era propriedade. Então, a realidade de Onésimo era bem difícil, porque ele era propriedade de Filemon e ele fugiu por algo que ele fez. E pelas leis da época, o Filemon poderia até mandar matar Onésimo, porque era propriedade dele e tinha errado. Mas Filemon era cristão. Também tinha crescido ali, evangelizado por Paulo. Tinha conhecido Jesus. A igreja ali em Colossos estava na casa de Filemon. Então, Paulo conhecia Filemon, conhecia quem era Filemon. E Paulo então escreve uma carta para Filemon através de Onésimo, pedindo para que Filemon recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas como um querido irmão em Cristo. Ou seja, é como se ele dissesse: Filemon, você tem uma koinonia agora. Onésimo é seu irmão em Cristo. E por isso vocês têm uma conexão muito maior. Então recebe Onésimo, e a palavra lá em Filemon 18:19 fala assim, se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui com a minha própria mão eu escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. Paulo ele se coloca em favor de Onésimo, ele se dispõe a pagar essa dívida dele, como alguém que realiza uma reconciliação. O que Paulo fez aqui? Paulo se colocou no lugar de reconciliar uma conexão real e verdadeira, baseada na comunhão de Cristo. O que isso me revela? Me revela amor, perdão, graça e cuidado. Por isso que eu tô dizendo desde o começo, koinonia, uma comunhão, vai muito além de um jantar. Vai muito além de uma conversa numa mesa. Comunhão, koinonia, ela diz muito sobre perdão, sobre amor, sobre graça, sobre cuidado. Porque quando você tem uma conexão com alguém, não é o que ela faz com você, mas o coração perdoador que você tem para manter essa reconciliação. E Paulo, ele se colocou nesse lugar de reconciliador. E muitas vezes, para a gente manter essa comunhão, nós vamos precisar perdoar aquela pessoa que muitas vezes, um amigo, né, nos fez. Às vezes, alguma decepção, para receber e manter essa koinonia com esse irmão, com esse amigo,
às vezes um cônjuge, né? Às vezes um pai, uma mãe. Então, para ter essa koinonia, essa verdadeira comunhão, muitas vezes vou precisar perdoar. Vou precisar amar em ações, ter graça, cuidar e ser um canal de reconciliação. E sabe o que é interessante? Que essa é a única carta de Paulo que ele não fala sobre morte e ressurreição de Jesus. Nem precisou, porque na verdade essa carta é a prática de Paulo. Ele estava sendo Jesus ali naquele momento. Porque o que Jesus fez? Jesus fez o mais importante para nos reconciliar com Deus. Ele veio até essa terra. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. Para que nós pudéssemos ter uma koinonia perfeita com Ele. Para que nós pudéssemos nos conectar de verdade, pessoalmente, com Ele. Jesus foi esse canal. Então Ele vem e Ele é essa ponte que nos conecta com Deus. E nos faz, nos dá essa possibilidade de relacionar com Deus perfeitamente, numa koinonia perfeita. E Paulo fez isso. Ele colocou em prática tudo que ele tinha aprendido. Ele não precisou falar sobre isso, ele foi. E ele se colocou como essa ponte de reconciliação. Nesse lugar de reconciliar Onésimo com Filemon, né? De trazer essa koinonia, essa comunhão que todos nós precisamos ter. Então, onde nós podemos viver a verdadeira comunhão, a verdadeira koinonia, que não somente com Deus, mas uns aos outros. Né? É uma koinonia com Deus, é uma comunhão com Deus e também uma comunhão uns com os outros. Então, o que eu queria dizer essa noite? Que nós possamos sair um pouco dessa vida online, né? Sair um pouco dessas conexões e intencionalmente possamos buscar essa koinonia que compartilha, que caminha junto, que anda na luz, que é transparente, que é capaz de perdoar, que é capaz também de ser um reconciliador, como Paulo foi, ser um perdoador, como Filemon, que eu creio que Filemon fez muito mais do que Paulo pediu, né? E ser também essa transparência que Onésimo foi. Onésimo precisou abrir seu coração. Ele precisou colocar para Paulo, sim, a sua situação, que não era muito legal, né? O que ele fez estava errado. Mas ele abriu a sua alma e desenvolveu ali realmente uma verdadeira conexão. E isso gerou na vida de Onésimo vida, transformação. Onésimo teve a possibilidade de ir até Filemon com uma carta de Paulo, mas provavelmente ele também se colocou ali, porque ele tinha o desejo de pedir perdão, né? Então também essa humildade de ir até onde erramos. Conexão, comunhão verdadeira é isso. Quando erramos, ir até essa pessoa, me perdoa por isso. E restabelecer esse relacionamento, né? Então, algumas vezes, nós vamos precisar quebrar o orgulho para intencionalmente manter essa koinonia, reconciliação. Não é fácil, né? Tudo que eu tô falando aqui não é fácil. E eu falo que, principalmente para mim, né? Como eu disse, que eu tenho muita dificuldade nos relacionamentos, eu tenho dificuldade de conectar. Mas Deus tem me levado a um tempo de me abrir para relacionamentos, a intencionalmente me relacionar com pessoas. Porque essa koinonia, mais do que tudo, mais do que essa troca, eu tenho aprendido que a koinonia gera vida em nós. Então, que você possa estar recebendo essa palavra e que realmente você possa buscar intencionalmente koinonia, comunhão, né, com relacionamentos que te façam crescer,
você possa transformar a vida de outras pessoas e que outras pessoas também possam transformar a sua vida nessa caminhada com uma comunhão profunda através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Esta é a palavra da nossa irmã Keila, né? Sempre atualizada, sempre uma palavra nova para esse trabalho, né, do Toque do Dia. Ela sempre ativa na obra do Senhor. E realmente no Pentecoste, ali no início da igreja, né, dessa comunhão, ali em Atos você pode ver que todos estavam juntos no mesmo lugar. É importante estar no mesmo lugar, né? Então, realmente a igreja começou com essa comunhão, né? Com essa unidade que é a oração de Jesus Cristo em São João 17, né? Ó Senhor, que Ele seja um, como nós somos, né? Falando da Trindade, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos aqueles que iam se converter, que Ele seja um. E a igreja começou, todos estavam juntos no mesmo lugar, né? E realmente, tempos difíceis, depois dessa pandemia, ficamos um pouco isolados um do outro, mas temos que voltar à comunhão da igreja, né? Esse laboratório dos frutos do Espírito é caminhar junto, né? Como a irmã Keila falou, né? Caminhar junto é da igreja, junto ali, com as diferenças. Então, as diferenças é importante para nós exercitarmos a paciência, né? E a base de tudo é a paciência, né? Com o meu irmão, né? Amá-lo como ele é, com seus problemas. E realmente podemos ter comunhão quando aceitamos o outro como ele é, né? Não é fácil. Quem relaciona com pessoas, quem trabalha com pessoas, sabe que não é fácil. E ser igreja, né? Realmente é ter comunhão, aceitar o outro como ele é e caminhar juntos, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, mas vamos caminhar juntos, tá bom? Deus abençoe a Keila por essa palavra. Está Flávia aqui também, presente hoje, aqui junto com a gente, participando do Toque do Dia. Então queremos agradecer cada irmão que vai estar ouvindo esse Toque do Dia, que seja de grande aproveito para cada um. Agradeço a atenção de todos, Deus abençoe, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com o Toque do Dia. Um abraço, boa noite a todos.